Ironia e narrativa de censura mantém no ar conteúdos que o TSE tenta remover. Cidade de São Paulo, Folha Press. Não querem que você saiba. Estamos proibindo dizer exatamente o que vai ser dito em seguida. Pouco mais de uma semana depois da resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que ampliou os poderes do tribunal contra a fake news, as tentativas de remoção de conteúdo têm sido driblados com ironias, narrativa de censura e até mesmo com mais afirmações falsas. A utilização das técnicas discursivas colocada em questão a eficácia das medidas do tribunal para tirar do debate público notícias fraudulentas ou gravemente descontextualizadas. Essas consequências ficou mais visíveis a partir do dia 20, quando foi aprovada a resolução que passou a permitir retirar de conteúdos idênticos aos que já tiveram sido derrubados pelo tribunal e deu ao presidente do órgão, o ministro Alexandre de Moraes, o poder de determinar a suspensão do acesso aos servidores de uma plataforma que descumprir decisões da corte. As reações a medidas que as redes incluíram até a vinculação de mais conteúdo falso. O vídeo do pastor bolsonarista André Valadão, em resposta a uma inexistente intimidação do tribunal, foi com o exemplo mais evidente, mas não único. Postagem com o falso aviso, comentário removido pelo Tribunal Superior Eleitoral, também se proliferaram. O site usuário identificou mais de 140. Em paralelo, conteúdos que já tinham sido derrubados pelo TSE continuam a circular em outros formatos, com manifestações sobre remoção do conteúdo. O uso da estratégia havia sido detectada antes pela consultoria de análise de dados de Novelo Data. Relatos do começo do mês mostrou que, para reagir à notícia do suposto caso do pólio, o programa da Jovem Pan, Os Pingos dos Is, republicou no dia 6 pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vetada pelo TSE, e alcançou mais de 2 milhões de visualizações. A partir de então, a decisão do TSE para retirar conteúdos a pedido da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva PT, com os relativos a uma falsa vinculação com o caso da Céu Daniel, continuaram a ser noticiados pela emissora republicana Afirmação Regional. Com a resolução do tribunal, a decisão de que fossem monitorados os perfis do deputado federal André Janones, avante de Minas Gerais, e do vereador Carlos Bolsonaro, republicano do Rio de Janeiro, a narrativa contra a censura ficou mais visíveis. Um dos que tem usado constantemente é Nicolas Ferreira, o deputado federal eleito em cabo eleitoral de Bolsonaro nas redes. Já é obrigado a postar direito a respostas, admitindo afirmações falsas em vídeo que associa o ex-presidente Lula a drogas, ditaduras, perseguições religiosas e homicídio. Nicolas tem feito diversas postagens em que afirma estar sendo calado. Não demorou para que a estratégia fosse adotada pelo outro lado, de forma mais evidente por Janones. Em 20 de outubro, o deputado que ganhou frente da estratégia de campanha petista nas redes postou: a armadilha deles, se a justiça não proíbe-los de mentir e continuar a divulgar em fake news, se proibir, levantar a narrativa de censura e ditadura. Nessa, eles foram inteligentes, confessam. Não, mas vão precisar mais que isso para nos vencer. Aguarde nossa próxima mexida do tabuleiro. 2 dias depois, ele mudou sua foto do perfil do Twitter para uma imagem de sua boca tampada de 2 fitas com inscrição: Bolsonaro não é pedófilo. Quase uma semana antes, o TSE havia determinado que a campanha de Lula se abstivesse de promover novas manifestações, imputando Bolsonaro declarações pedófilas. A decisão também ordenava a remoção de vídeos em que Bolsonaro afirmava que pintou o crime ao falar de adolescentes venezuelanas. Em outra estratégia, a tempo difundido entre usuários das redes sociais, Janones se vale de ironia para manter circulação do discurso. Um exemplo ocorreu após o TSE determinar a remoção de postagens em que ele afirmava que Bolsonaro havia apoiado a ação armada do ex-deputado federal Roberto Jefferson contra policiais federais.
Veio a público através desse anúncio restabelecer de uma vez por todas a verdade e dizer que Roberto Jefferson jamais foi coordenador de campanha de Jair Bolsonaro à reeleição. Informa ainda que o presidente Bolsonaro não conhece o Roberto Jefferson nem nunca tirou qualquer foto com o mesmo. Roberto Jefferson não fez nenhuma homenagem a Bolsonaro durante um almoço na churrascaria na Tíbias, em Brasília, ironizou o deputado. A denominação de Jefferson foi como um coordenador de campanha informal de Bolsonaro havia sido contestado pelos aliados do presidente. Efeito reverso para Helder Maia Goltzmann, médico de direito da Universidade Federal de Maranhão e autor da liberdade de expressão e desinformação em conteúdos eleitorais e de fórum. A estratégia de manter a circulação de conteúdos já derrubados é arriscada. O juiz pode entender como uma bula e aplicar uma punição, diz. Ele ressalta que o projeto de leis das fake news não saiu do papel e coube então ao judiciário o papel desafiador de enfrentar o conteúdo mundial da desinformação, muitas vezes com placares apertados. A professora de Direito Heloína Machado, da FGV São Paulo, diz não haver nada de extraordinário na atuação do TSE contra informações falsas. A liberdade de expressão e contra regime especificado de momento eleitoral, proibição de ofensas a candidatos estão em direção há décadas, assim como o direito de respostas, afirma. Professor da Universidade Metodista em São Paulo, Ivan Paganotti, cita a possibilidade de ocorrência do chamado efeito Streisand após as remoções de conteúdo. A expressão se refere à projeção que ganhou a foto da cantora americana Barbara Streisand, de 2003, depois que ela processou o autor pela imagem. Para Paganotti, autor do livro Censura, Justiça e Regulamentação da Mídia na Redemocratização, a decisão do TSE pode ter um efeito positivo à dissuasão de pessoas que poderiam cogitar postar conteúdos falsos. Por outro lado, avalia as medidas do tribunal também pode não só amplificar a circulação de conteúdos como servir de munição a uma instrumentalização da defesa da liberdade de expressão. A propósito, o próprio presidente Jair Bolsonaro também, por exemplo, porta-se desta forma, mesmo em diversas ocasiões, atacando jornalistas e omitindo informação do público como forma do Código de Sigilo dos 100 anos. Por isso, Paganotti avalia que é mais eficaz a meio desgastante o uso de estratégias comunicativas como direito de resposta, checagem e manifestação de outro lado. Ele ressalta que restrições judiciais à liberdade de expressão não são exclusivas da atual eleição, mas alerta para o risco que está ocorrendo agora. Na próxima eleição, alerta a presidência do tribunal pode ficar com um dos ministros nomeados por Bolsonaro. Depois que abre a caixa de Pandora, é que muito difícil de envolver esses intrometos de jurisprudências que vai ficar essa.